Olá, pessoal. Vocês estejam bem. Professor Icaro aqui passando para dar uma super dica sobre provas bioquímicas para identificação de micro-organismos. Pessoal, eu sei que é um tema muito debatido por os estudantes de biomedicina, estudantes de farmácia, estudantes de biologia, quando chegam na parte de microbiologia clínica. E neste vídeo nós vamos falar sobre três importantes provas que devem ser de conhecimento para todo estudante da área da saúde voltado para o diagnóstico clínico e laboratorial. A primeira delas, pessoal, que nós vamos conversar, corresponde à prova da catalase. Na prova da catalase, pessoal, ela é uma prova destinada a identificar a presença de uma enzima chamada catalase. E os micro-organismos que vão apresentar essa enzima, esses micro-organismos conseguem clivar, eles conseguem decompor a molécula de peróxido de hidrogênio. E quando esses micro-organismos apresentam essa enzima, ou seja, são conhecidos como catalase positivos, nós vamos observar que existe a formação desta bolha, ou seja, uma reação de borbulhamento. Então, quando a gente faz a questão do contato da solução de peróxido de hidrogênio com uma parte da colônia, a gente alça a colônia, pega uma partezinha da colônia com um palito, com uma alça bacteriológica, e faz com que tenha uma homogeneização e entre em contato, existe esse borbulhamento, se existe esse borbulhar, é um micro-organismo catalase positivo. E, normalmente, micro-organismos catalases positivos são destinados ao gênero Staphylococcus. Quando fazemos com que a solução de peróxido de hidrogênio entre em contato com uma parte da colônia, ou uma pequena porção de uma colônia, e não existe essa formação de bolhas, são micro-organismos chamados catalase negativos. Nesse caso, normalmente nós estamos falando de micro-organismos do gênero Streptococcus. A segunda prova que nós vamos conversar um pouco, pessoal, é a prova da coagulase. A prova da coagulase, ou teste da coagulase, ele é destinado a verificar se aquele micro-organismo produz uma enzima chamada coagulase, que é uma enzima que vai transformar o fibrinogênio presente no plasma em fibrina, ou seja, formando um coágulo. A importância dessa enzima, pessoal, corresponde que ela atua como um fator de virulência para algumas bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus, dentre a principal, Staphylococcus aureus, ou seja, a prova da coagulase, ela é destinada à identificação de Staphylococcus coagulase positivos, como o Staphylococcus aureus, e os Staphylococcus coagulase negativos, como Staphylococcus epidermidis. E quando existe essa prova, tanto em tubo quanto em lâmina, por exemplo, nós observamos estes tipos de controle. Controle positivo. Quando ele é positivo, pessoal, nós observamos que parece que existe uma aglutinação, seja em lâmina, e no tubo a gente observa essa questão da formação do coágulo. Quando ele é negativo, não existe a formação dessa aglutinação. Então, a solução ela fica praticamente límpida, tá? Ela não existe a formação desses grumos. E para a gente finalizar, pessoal, a nossa terceira prova corresponde à prova da oxidase. A prova da oxidase ela tem como intuito verificar se aquele micro-organismo que eu estou trabalhando naquele meio de cultura, ele apresenta a enzima citocromo C oxidase, que é uma enzima importante no processo de cadeia respiratória que está associada ao metabolismo daquela bactéria. Nesse caso, quando essa bactéria apresenta essa enzima, ela vai ser capaz de oxidar um reagente chamado tetramil-P-fenilodenamina. Professor, mas que nome complicado é esse, professor? É um reagentezinho que vai estar apresentado nesses disquinhos. E quando essa bactéria apresenta essa enzima, existe a formação dessa tonalidade roxa, ou seja, existe uma mudança de cor, normalmente de um incolor, uma tendência ao incolor, para o roxinho. E a prova da oxidase, pessoal, ela é muito importante, porque muitas das vezes, quando nós trabalhamos com uma metodologia mais automatizada, algumas vezes, os equipamentos ou o próprio software, ele pede que a gente indique se aquele micro-organismo ele é oxidase positivo ou não. Por quê? Quando nós falamos de micro-organismos oxidados positivos, bactérias oxidadas positivos ou positivas, nós estamos nos referindo normalmente ao gênero Pseudomonas. E quando elas são oxidadas negativas, nós estamos falando de bactérias pertencentes à família
demais micro-organismos pertencentes à família Enterobacteriaceae, tá? Ou demais enterobactérias. Então, essa oxidase, pessoal, ela serve de uma forma muito característica para separar se eu estou falando de uma Pseudomonas, ou de do gênero Pseudomonas, como Pseudomonas aeruginosa, ou de demais enterobactérias. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica super rápida e super tranquila sobre importantes provas bioquímicas destinadas à identificação de bactérias no ambiente clínico laboratorial e espero encontrá-los no próximo vídeo. Até mais, pessoal!